quinta-feira, 10h30 da noite, está no ar mais um Conexão Jovem. Você é o nosso convidado especial. Eu quero saber uma coisa, você sabe o que é podcast? Sabe, Chapolin, o que é podcast? Luciana, eu tenho mais ou menos uma noção, mas eu vou ficar sabendo hoje. Olha só, a gente vai falar um pouco mais sobre a importância da internet. É uma ferramenta que tem crescido a cada dia mais. E a gente vai mostrar um pouco de como utilizar essa ferramenta, Luciana, para falar um pouco mais de esperança, sobre o amor de Deus, temas que a gente aborda sempre aqui na TV Novo Tempo. Muito bom, é o Conexão Jovem chegando para você. Vem com a gente que o programa hoje tá, muito legal. Vem. Nosso Conexão Jovem para você, 10h30 da noite, já estamos aqui ao vivo conectados com você. Você que é o nosso twitteiro, seja muito bem-vindo. E olha só, gente, como sempre, a gente oferece aqui no Conexão Jovem estudo bíblico para jovens. Luciana, como é que eu faço para receber esse estudo aí com temas atuais, estudos aí da Bíblia? Você quer conhecer um pouco mais? Passe em nosso blog novotempo.com/Conexão Jovem e saiba como adquirir esse presente da TV Novo Tempo. E do Conexão Jovem também, né, gente? Claro. E, óbvio, evidente, o nosso presente da noite. Olha só, gente, lançamento da gravadora Novo Tempo Arautos Especial 50 anos. Luciana, como é que eu faço para ganhar? Usa a nossa hashtag Jogo da Velha Conexão Jovem, participa, interage com a gente. Hoje o programa tá muito legal, tem tudo a ver com a internet. Então, twitta, usa a nossa hashtag Conexão Jovem e de repente você vai levar, ó, Arautos 50 anos, lançamento da gravadora Novo Tempo. Então, twitta pra gente. E por falar em tweets... Olha só, Luciana, tem muita gente já participando aqui conosco. Quero aproveitar e mandar um abraço. Olha só, hoje o dia começou às 6h30 da tarde com Caixa de Música. A gente ajudou na produção do Caixa lá com a Glauce. E hoje, agora, nesse momento, a Glauce do Caixinha de Música está aqui com a gente, nos ajudando. Porque a nossa auxiliar de produção, a Aline, quero até mandar um abraço para a Aline, ela está um pouquinho doente, não veio hoje. E a Glauce está dando a mão pra gente. Glaucinha, um abraço pra você. De repente, se tiver música pra gente chamar aqui durante o programa, a gente manda a Glauce chamar aqui pra gente. Beleza? Olha só, quero mandar um abraço também pro Washington Santos. Ele tá falando assim, ó, estamos aqui ligados no programa, Deus abençoe a todos. Um abraço também pra Flavinha Couto, pro Johnny Salles, pro Eduardo Bertolo, pro Guga Storari, que é o cara que coordena aí o nosso fã-clube do Conexão Jovem. O Guga, inclusive, Luciana, todo dia ele participa querendo ganhar um CD. Ele já ganhou uma vez, ele quer ganhar de novo e nunca ganha. Ele diz que tá sem sorte. No Caixa de Música ele sempre ganha. Ele sempre ganha Guga, no Caixa de Música. Mas você tá falando que não ganha nunca, não vou dar pra você se você ganhar hoje não, hein? Um abraço só pra você hoje. Agora, gente, antes de apresentar aqui os convidados da noite, num programa desses aí, nós falamos Lá vem, olha só. Sobre o Dia da Criança, vocês conheceram o Chapolin aí, bem criancinha. Eu estava mexendo no armário aqui da TV e olha só o que eu encontrei, é uma relíquia. Você não pode ver o que é, Chapolin, só vou mostrar pra quem tá em casa. Eu gosto de fazer curiosidades aqui pro pessoal do Conexão Jovem. Quero muito ver, hein? Ó, Marciano. Meu amigo, isso aí era na época ainda que eu... Esse é o Chapolin, gente. Que eu tinha um telhado completo. Logo que ele chegou aqui na TV Novo Tempo, olha só, Você tá vendo? falou quando eu cheguei, exatamente, 2006, já estou aqui há quase 7 anos. Pois é, Conexão Jovem sempre uma novidade. Fique esperto que eu sempre vou trazer aqui umas relíquias deixa eu ver esse aí, aqui. Viu? Como que tá esse aqui da Não, Luciana esse Santana? É o meu. Gente, esse aqui tá bom ainda. Vamos aproveitar. Chapolin, apresenta os nossos convidados da noite. Olha só, eu tenho o prazer de novo de receber aqui o pastor Diego, que faz um trabalho belíssimo com os jovens e também trabalha nesse programa aí que a gente vai falar daqui a pouquinho, o Biblecast. Prazer todo meu de estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer enorme. E apresenta pra gente também, os nossos convidados aqui, o pessoal que trabalha Fernando. junto contigo. Na verdade, eles são heróis do Biblecast, né? Que são ouvintes que ouvem o programa e participam e se envolvem, conversam com a gente. Então tá aqui o Robson Teles, né? E o Fernando. Sejam bem-vindos. De São Paulo também? Legal. Todos de São Paulo. E para começar o nosso bate-papo, tem gente se perguntando em casa o que é podcast, como é que funciona. Luciana, e antes de você falar nesse assunto, a gente esqueceu de apresentar aqui nosso amigo Vacian. É que Vacian é de casa, né? De casa, né? Olha só. Casa. É atração internacional. Esse menino veio da Albânia, já tem 7 anos que está aqui no Brasil, fala português melhor que a gente. Vacian, obrigado pela sua participação. Vocês. Vacian trabalha com a gente aqui na TV Novo Tempo também. E eu quero Somos agradecer, colegas. viu, Vacian? Trabalhou pesado hoje aí num projeto de um documentário que a TV está produzindo, mas
o compromisso de estar Prazer aqui de com a estar gente à aqui noite. novamente. Muito obrigada. E olha só, gente, como você sabe, hoje vamos conversar sobre uma ferramenta que tem sido muito utilizada aí na internet, nas redes sociais, que é o podcast. E tem gente se perguntando, pastor e o pessoal aqui do Biblecast, o que é podcast, né? Quais são as características dessa ferramenta? Tem gente que fala assim, eu vou assistir o podcast. Não pode assistir o podcast, né, pastor? Explica pra gente quais são as características dessa ferramenta. Um podcast, ele, resumindo assim, tentando deixar bem claro, é um programa portátil. Então você pode baixar ele da internet, você pode ouvir ele na internet, online, de qualquer maneira que você tiver. No seu celular, você pode carregar no MP3 Player, como for. Então a grande vantagem do podcast é que ele não depende de uma transmissão, como por exemplo na TV, não é? Sim. Você já Que exige pega... maiores equipamentos. Exatamente. Você... Mas existe imagem no podcast? Surgiu uma dúvida possível, agora. É possível ter algumas imagens, É possível ter imagem, dependendo do tipo de arquivo que você montar o podcast. Uhum. A grande maioria das pessoas usa só o áudio, porque é bem mais prático. Imagina, você está numa fila de banco. Deve ser mais leve também, né? Para você conseguir fazer E é mais assim. leve de carregar. Né? Então você está sempre... Você pode carregar o programa que você quer ouvir com você aonde você for, onde você estiver. Então essa é a grande vantagem. Então existe podcast de imagem e de áudio também. Existe com imagem, não de imagem, mas com imagem. Com imagem. É. Mas imagem pode ser imagem em movimento ou imagem estática? Estática. Fotos? São fotos, então. Isso, exatamente. Ah, tá. Eu pensei que fosse, olha só. Então... Se for imagem, aí já vira videocast, né? Ah. Aí já não fica tão portátil, porque o vídeo é bem mais pesado. Tá ok. E como sempre, essas ferramentas sempre facilitando essa questão da distância, né? Por exemplo, o nosso amigo aqui, ele mora nos Estados Unidos, não é isso? E de lá a gente... Só pega o microfone e fala pra De gente. lá a gente ouve e toda sexta-feira sai um novo episódio, a gente tá lá, conecta, baixa no computador e já começa a ouvir, e já começa a falar no Twitter, no Facebook pros amigos, gente, saiu, vamos lá, vamos ouvir, e assim vai. Mas você já participava desse projeto? Sim, quando aqui estava no Brasil, a gente começou, eu e minha esposa começamos a ouvir no terceiro podcast, hoje nós estamos em 94. 94. E aí vocês foram para os Estados Unidos Fomos a para os trabalho. Estados Unidos a trabalho. E de lá a gente ainda continua divulgando, porque a internet é para isso, né? Então a gente recebe de lá e começa a divulgar de lá, fala com o pessoal aqui do Brasil, fala com o pessoal de lá e assim vai crescer na rede cada dia mais. E vocês estavam me falando que para vocês vocês se fortalecem, com né? certeza. É um alimento espiritual, né? Então toda vez que nós ouvimos, é um tema diferente, uma abordagem diferente que faz com que a gente cresça espiritualmente lá, embora nós não temos alguns brasileiros lá, não temos brasileiros adventistas, então o podcast é um meio de conexão, conexão jovem. Não, né? tem tudo a ver. Tudo a ver. A gente vai lançar o Conexão Cast, então. Daqui. Conexão Cast vai... Fica uma dica tudo... aí. Mas a gente usa isso pra gente se manter atualizado do que acontece também aqui no Brasil e também pra aprender um pouco mais sobre a Bíblia, né? Luciano, é incrível como a internet tem crescido, né? Muito. Só pra você ter uma ideia, eu tô aqui com a Queen Luti, que eu acho que é assim que se fala o nome dela. Ela tá falando assim, olha, eu sou nova aqui, gente, boa noite pra vocês, e eu estou via celular. Ela tá assistindo Conexão Jovem via o celular. Essa é uma ferramenta incrível, né, pastor? Como que surgiu essa ideia? De repente foi dessa necessidade de passar mensagens de esperanças pela internet, vendo que é uma ferramenta que está crescendo bastante? Exatamente. A gente notou que a internet estava sendo ainda muito pouco explorada quando a gente começou há 3 anos atrás a fazer isso. E foi despretensiosamente. Eu e um outro pastor, o pastor José Flores Júnior, que participa junto comigo nas gravações do programa, a gente começou a telefonar um para o outro e gravar a ligação telefônica. E a gente tinha conversas teológicas que a gente achava interessante e falou como seria se a igreja ouvisse essas nossas conversas? Informais, né? E aí um dia eu gravei sem avisar para ele e virou o Biblecast número 1. Nós colocamos no ar, as primeiras pessoas que ouviram foram 15 amigos nossos e hoje cresceu que a gente não consegue mais saber quantas pessoas estão ouvindo, estão divulgando. Tem gente que grava o DVD e distribui por aí, então não fazemos a mínima ideia de quantas pessoas. Tem gente até que está perguntando aqui, Luciana, se teve algum preconceito no início ou não? Não, graças a Deus nós não tivemos muito preconceito porque a internet... E essa é a característica da ferramenta, né? Exatamente. Ela é muito democrática. Você escolhe o que você quer, se você não gosta, você não vai lá. Então, assim, nesses 3 anos a gente ouviu uma crítica uma vez só. E quando a gente conversou com a pessoa, ela entendeu o projeto, ela falou, então me desculpa, eu não estava entendendo. Talvez esse preconceito surja, Fernando, porque as pessoas não entendem muito bem por que funciona, para que funciona a ferramenta, quais são as características e o conteúdo também que está sendo passado, né? Às vezes pode surgir um
preconceito por falta de conhecimento mesmo, né? Pode surgir por falta de conhecimento e também, às vezes, a pessoa tem um certo desdém com a ferramenta, com o podcast. Podcast cristão, o que vai falar sobre esse assunto? Não combina. Eu mesmo, sendo adventista de berço, quando o Thiago Hiroshi me passou, eu não gostei no início, falei, não, falar sobre igreja no podcast, eu acho que não é legal. Mas o podcast mudou minha vida, o Biblecast mudou minha vida. Hoje eu me tornei um novo cristão. E não só isso, essa ferramenta, já que mudou minha vida, essa forma de divulgação do evangelho, eu passei para outras pessoas, amigos meus, o Éder, a Mayara, o William, que estão vendo agora o Conexão Jovem, também foram surpreendidos pela forma como o evangelho chegou neles. E não somente eles, outras pessoas que também te divulgam. Meus pais também são outras pessoas que não gostaram no início e depois os pais gostaram. Deles são interessantes, porque são os pais deles que Daqui a nunca pouquinho imaginou. eu quero conhecer um pouco mais sobre a história dos seus pais, viu, Fernando? Segura aí, porque agora nós vamos viajar até a cidade de Niterói. Conhecemos um pouco sobre o movimento aqui do podcast na cidade de São Paulo. Vamos até o Rio de Janeiro conhecer um pouco mais sobre esse grupo também que tem trabalhado na internet e levado a mensagem de Jesus com essa ferramenta de um jeito bem diferente, que é o grupo Sevencast. Roda o VT. Podcast são arquivos de áudio que você pode disponibilizar na internet, que as pessoas podem acessar para ter as informações daquele arquivo de áudio. Surgiu mais ou menos na época que saiu o iPod, e aí eles juntaram a questão do iPod com broadcast, surgiu o podcast, e aí já tem um tempo já que é uma coisa assim bem comum na internet. Aí você tem podcast sobre videogame, música, filmes, e aí a gente decidiu criar um podcast sobre assuntos ligados à vida cristã, ao nosso universo cristão, assim, que a gente pudesse disponibilizar para o pessoal ouvir uma coisa assim diferente e tal. Como é que segue a discussão no momento da gravação? Vocês planejam os argumentos? Vocês trabalham com interatividade em algum momento? Como é que funciona? Funciona assim, a gente tem uma pauta mais ou menos pré-estabelecida, a gente define o assunto, né? Como o Breno falou, por exemplo, teve sobre 7 de setembro, a gente falou sobre liberdade ou morte. Então ela falou sobre as pessoas acharem que o cristão não é liberto, é preso aos dogmas da igreja e tudo mais. E aí com isso a gente faz uma pauta antes, reúne e fala assim, ó, a gente podia tratar esse assunto. Tem muita gente que tá aí na internet de bobeira, às vezes não tão de bobeira, mas fazendo coisas que não edificam, né? E vocês estão aproveitando esse tempo, essa ferramenta, para discutir, para levar a mensagem de Jesus também para outras pessoas, né? É exatamente por isso que a gente está colocando na sexta-feira à noite, porque em vez das pessoas perderem tempo com coisas que não são do dia, a gente puxa as pessoas pro lado espiritual. E a gente aproveita isso para debater os assuntos da igreja. Então a gente pensou, em vez da pessoa estar ali no Facebook, na internet fazendo outra coisa, por que não pensar justamente numa coisa espiritual? E são os tipos de temas que a gente tenta tratar. O cotidiano nosso, dos jovens principalmente. Não o cotidiano da igreja, como estudo bíblico, essas coisas. Mas o nosso dia a dia, a nossa vida. Por exemplo, o primeiro tema a gente tratou sobre o sábado. O que a gente faz durante o sábado? Como que é a sexta-feira? Como que é a preparação? Então a gente tenta abordar esse tipo de tema para ajudar e incentivar os jovens a ter mais esse contato espiritual. Então aqui o nosso Sevencast, a gente trata de uma maneira mais aberta. Eu lembro que uma das respostas que a gente teve, foi que eu fiquei muito feliz com ela, foi quando alguém tentou definir através de um comentário de Facebook o que era o Sevencast e falou, gostei muito do papo de bar style da parada, que realmente assim, a gente usa humor, a gente às vezes não é nem aquele humor assim pretensioso, é involuntário mesmo, surge alguma coisa engraçada no que a gente tá falando e fica legal e às vezes a gente pode até brincar, a gente pega essa situação que a gente passa, alguma situação com sábado e a gente pode, isso foi uma aprovação, mas tinha um quê de engraçado nisso, assim. E eu acho isso muito bacana, esse tipo de linguagem pra mim eu acho legal. Uma menina que foi secretária de um escritório de advocacia que eu trabalhava há um tempo atrás, ela veio e falou comigo, poxa, você é um doido e tal, eu vi o negócio lá que você fez na internet, que bacana e tal. Aí ela falou, poxa, eu escutei o programa e finalmente eu entendi por que você saía cedo na sexta-feira, aquela questão do sábado e tal. Legal, vou escutar os outros programas. Porque foi uma pessoa que eu nunca imaginei que fosse, apesar de estar no meu Facebook, eu nunca imaginei que fosse se interessar por escutar o programa, porque ela não tem religião nenhuma e não é adventista também, então... Mas foi muito bom, foi muito legal, foi um feedback assim
positivo, assim como todos os outros, mas pra mim teve um valor a mais, assim, porque foi uma pessoa, assim, próxima, né?